Então, gostaria de primeiro me apresentar. Eu sou o Jefferson Dias. Hoje eu sou o coordenador da área de desenvolvimento. Também cuido da parte de infraestrutura da Dasoft. Eu entrei na empresa há 9 anos, vai fazer 10, como estagiário. Eu brinco que eu nem conseguia responder um e-mail direito. E eu tive a sorte de ter um grande mentor, que foi o Daniel. Consegui, com isso, conquistar meu espaço. E hoje estou aqui como coordenador, tenho uma equipe. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouco do que a gente está planejando para o futuro da Soft, principalmente no Ciptech Suite. São 3 temas. A gente vai falar sobre customização de voz no texto para fala, para permitir que vocês tenham o cliente de vocês tenha uma interação muito mais humana com um bot ou algo do tipo, porque hoje aquela voz do Google incomoda, né? É sempre a mesma voz para tudo, então às vezes você sabe que é um robô, mesmo que te atenda, você fica insatisfeito. A gente também vai falar sobre a parte do reconhecimento de voz. Acho que alguns de vocês usam a Aura Reversa, né, para tentar vender algo para o cliente, para fazer alguma cobrança, alguma pesquisa de satisfação. E a gente também tem alguns indicadores importantes sobre o resultado do reconhecimento de voz nesses casos. E por último, mas não menos importante, a gente tem a parte do Speech Analytics, que é para analisar tudo o que foi falado na chamada e gerar insights para a operação de vocês e do cliente de vocês. Começando pela customização do TTS, a gente desenvolveu a parte de vocês poderem configurar perfis de voz. Então, hoje, no sistema, ele sempre utilizava, né, a voz padrão do Google. E agora a gente permite que vocês configurem tanto o gênero da voz, quanto velocidade, quanto tom, para que seja muito mais humano. Nesse exemplo aqui, eu criei 2, que uma é para atendimento e uma para vendas. Essa parte ela é configurável, então a gente tem a credencial do Google aqui, que não precisa mais ser a nossa, pode ser a de vocês ou do cliente de vocês. E com essa credencial configurada, você tem acesso a outro tipo de voz, outro tipo de idioma, então fica muito mais aberto para configurar. Aqui, uma demonstração de como funciona a tela, né, onde configura os perfis. Você consegue dar um nome para ele, tem um texto ali padrão para você fazer um teste, para ver se a voz que está sendo gerada está boa. A gente consegue customizar idioma, tipo de voz, qual gênero. A gente também tem questões que a qualidade da voz, às vezes, para uma chamada é quando você quer gravar um áudio com mais qualidade, você tem que usar um áudio neural, então ele é um pouco mais caro, mas também a qualidade é muito melhor. Você consegue customizar velocidade e tom, e com isso fica muito mais humano para quem for interagir na URA. Eu preparei aqui alguns exemplos de como usar essa configuração. Então, no caso de um saque, o recomendado pelo mercado é você ter sempre um tom de voz calmo e acolhedor, uma velocidade moderada, para transmitir uma clareza e compreensão do que está sendo dito. O gênero pode ser escolhido de acordo com o que vocês acharem melhor, ou o cliente de vocês. E eu coloquei alguns exemplos de áudio, tanto no modelo padrão, quanto no modelo novo, para demonstrar. Olá, seja bem-vindo ao nosso atendimento. Seu Essa é a voz normal. Todo mundo pedido foi conhece e registrado incomoda, e né? está em processamento. Caso precise de mais informações, digite 1. E agora uma voz Olá, que eu gerei seja ontem. bem-vindo ao nosso atendimento. Seu pedido foi registrado e está em processamento. Caso precise de mais informações, digite 1. Eu imagino que uma pessoa com um ouvido melhor faria muito melhor que eu. Eu fiz em 5 minutos, mas já dava para perceber a grande diferença, né? Eu consegui mudar tanto o gênero da voz, quanto o tom, quanto a velocidade de forma bem rápida. E isso para o cliente, ele vai conseguir diferenciar vocês dos demais, né? Porque não vai ser aquela voz padrão que todo mundo conhece. Seguindo, num cenário de vendas, aí já muda a configuração. A gente tem que ter um tom de voz mais animado e persuasivo. A gente tem que ter uma velocidade mais rápida para transmitir energia e persuasão, para o cliente realmente se interessar em comprar, né? Se alguém falar com vocês todo triste, ninguém vai ter interesse em comprar. E também tem alguns exemplos. Então, começando pela voz, eu chamei de ruim, mas é a voz padrão. Olá, temos uma oferta especial para você: 20% de desconto em nossa linha de produtos. Aproveite ligando agora mesmo para 0800 123 456. E agora o modelo melhor. Olá, temos uma oferta especial para você: 20% de desconto em nossa linha de produtos. Aproveite ligando agora mesmo para 0800 123 456. Já dá para perceber a grande diferença, né? De novo, eu configurei em 5 minutos, então daria para ser muito melhor, mas eu acho que eu cheguei no bom resultado. E no cenário de cobrança, também um exemplo. O tom de voz normalmente tem que ser neutro e assertivo. A velocidade é moderada para lenta para transmitir uma seriedade. Também trouxe um exemplo para vocês.
Prezado cliente, identificamos um saldo pendente em sua conta. Por favor, regularize o valor de R$ 300 até o dia 10 para evitar juros. Caso já tenha efetuado. Eu não pagaria. Prezado cliente, Essa é boa. identificamos um saldo pendente em sua conta. Por favor, regularize o valor de R$ 300 até o dia 10 para evitar juros. Caso já tenha efetuado. Bom, acho que travou o áudio, mas também gerei em 5 minutos. Daria para ser muito melhor. E dá para perceber claramente que com isso a gente tem uma configuração muito mais ampla no sistema. O sistema também está voltado para suportar múltiplos idiomas, então se vocês tiverem negócio fora do Brasil, vai dar para usar áudios fora do Brasil também, em outros idiomas, inglês, espanhol. Tem bastante idiomas, inclusive chinês. Então tá bem aberto. E agora eu acredito que vocês conseguem alavancar um pouco mais as vendas com essa funcionalidade e usar nas armaduras de vocês de uma forma muito melhor. Seguindo, eu também trouxe um pouco sobre o reconhecimento de voz, que a gente lançou recentemente. Aqui é uma tela de como configura o reconhecimento de voz no fluxo. Então a gente tem aqui as palavras-chave. Então nesse exemplo eu trouxe algumas palavras-chave num modelo de URA mesmo, uma URA de atendimento. Então a gente tem a entrada de suporte, financeiro e vendas. No modelo padrão, o cara tem que tirar o telefone do ouvido e apertar 1. Pode apertar 2 sem querer. Então ele poderia ir para o cenário errado. Com a configuração do reconhecimento de voz, ele pode falar tanto suporte, quanto problema, quanto quero ser atendido. Várias palavras vão ser reconhecidas para o mesmo padrão, e com isso vai chegar para o suporte ou para onde o cliente for encaminhado, né? Por exemplo, se ele for para o financeiro, a gente pode já consultar se ele tem algum boletim aberto. Tudo isso via fluxo já é possível. A gente tem também a configuração na URA, onde você configura se você vai receber um dígito ou um reconhecimento de voz. E você também pode configurar se o que é esperado como resposta no reconhecimento de voz é um número ou um texto. Então, o cliente pode, no caso, ou falar suporte, ou a gente pode fazer uma URA que peça o CNPJ da empresa para confirmar alguma informação. E com isso, o sistema também vai reconhecer o CNPJ, você pode trabalhar ele de outras formas depois. E aqui eu trouxe algumas vantagens do uso do reconhecimento de voz. Então, a gente tem algumas pesquisas de mercado que o reconhecimento de voz ele reduz em 90% a taxa de transferência de chamada. Pelo cliente entrar na URA errada, entrar na fila errada. Com isso, a gente consegue aumentar a satisfação do cliente em até 22%, que é um fator muito importante. A gente também tem um outro indicador que 67% dos clientes preferem ser atendido por uma unidade de resposta auditível, ao invés de ficar aguardando numa fila. E também melhora muito a eficiência do atendimento, porque o cliente ele não vai entrar na opção errada. Não sei se já aconteceu com vocês, mas muitas vezes comigo eu entro em alguma URA e falo aperte 1, parem a falar com o suporte. Eu tiro o telefone do ouvido e esqueço qual é a opção que eu queria. Eu aperto errada. Então você falando é muito mais simples e não existe nenhum risco do cliente se enganar, apertar um botão errado e ele vai para a opção certa sempre. A gente preparou o reconhecimento de voz, mas também não eliminou a função antiga de reconhecimento de dígitos. Então a gente também está trabalhando agora para implementar os dois ao mesmo tempo. Então vai reproduzir uma URA ou perguntar para o cliente se ele quer falar com o suporte, digite 1 ou fale suporte. Se ele falar suporte ou digitar 1, qualquer um dos dois, ele vai ser encaminhado para a mesma ação e ser atendido da melhor forma. E o último ponto, que é o Speech Analytics. A gente tem trabalhado bastante nisso e utilizado os pontos anteriores como base, inclusive. O reconhecimento de voz nada mais é do que pegar um áudio e transcrever ele para algo que seja interpretado num sistema. O que a gente está fazendo aqui é exatamente isso, só que com a chamada inteira. Então, é muito maior, mas a base é a mesma, é transcrever o áudio. Aqui eu trouxe alguns indicadores do que a gente planeja colocar no sistema. Então, a gente tem o checklist de atendimento, que vai ser configurável. Então, os clientes de vocês que utilizarem o Speech Analytics, eles vão poder configurar qual é a linha de atendimento que toda chamada tem que seguir. Então, o cliente tem que ser identificado, ele tem que ser perguntado qual o problema que ele está passando, tem que verificar, por exemplo, se ele tem algum cadastro pendente, tem que fazer teste de chamada ali, que é o ponto em vermelho, que está em 45%. E aqui a gente tem uma taxa de assertividade, que é quantos por cento das chamadas o operador realizou essa ação. Então a gente consegue ver que em 45% dos casos ele fez teste de chamada, então 55% dos casos ele não fez o teste de chamada. Então isso já liga um indicador bem claro ali para o supervisor que ele precisa reforçar essa informação com a equipe dele. A gente tem também a nuvem de palavras,
que vamos interpretar todos os áudios que forem processados e gerar com base nisso a nuvem de palavras que vai destacar as palavras mais repetidas. Então, se o cliente, por exemplo, estiver falando bastante de cancelamento e você vê que é uma recorrência com vários clientes, você pode tomar uma ação para isso. Se ele estiver falando de prazo, mesma coisa, você pode tomar uma ação para melhorar os prazos ou revisar. E isso pensando sempre em analisar todas as chamadas, né? Existe também a configuração, não dá para demonstrar aqui, mas você vai poder clicar numa palavra, e ao clicar nessa palavra, todos os outros campos eles serão alterados para sejam correspondentes apenas às chamadas que tiveram essa palavra. Então, fica muito mais fácil analisar o que está ocorrendo na operação e tomar decisões. Abaixo, a gente tem o total de chamada avaliada. Por que disso? Como é uma inteligência artificial generativa, a gente tem um custo. E acredito que para vocês também não vai fazer sentido um custo elevadíssimo para processar todas as chamadas, sendo que a grande maioria vai ser descartada no final. Então, o que a gente recomenda aqui é que seja avaliado por amostra, ou, por exemplo, seja avaliado apenas um operador num dia, que é o que normalmente os call centers fazem, né? Então, a gente vai poder configurar, por exemplo, eu quero avaliar 1% das chamadas que passaram pelo meu sistema. E nesse 1% a gente vai gerar os indicadores. Então, a gente avaliou uma amostra diária e vai sempre ser incremental essa informação. Então, a gente pode também filtrar por períodos, ver que num dia que deu problema, muitos clientes reclamaram, e a gente vai ter muito mais informação para tomar as decisões estratégicas em seguida. E a gente também tem a classificação por tipo de atendimento, que vai ser configurável também. O tipo de atendimento é qual foi o ponto focal do atendimento ali naquela ligação. A gente consegue ver aqui que bastante cliente falou de upgrade, de pagamento, de contratação. Então, a gente já consegue ver claramente que é um ponto que está sendo bastante abordado nas chamadas e tomar decisões com base nisso. Aqui à frente eu trago um outro exemplo, aqui avaliando uma chamada específica. Também vai existir essa função, tanto no histórico de chamadas quanto nas ocorrências. Você vai poder escolher uma chamada, quero avaliar ela a fundo, porque o cliente me ligou, reclamou do operador, por exemplo. Então a gente vai transcrever toda a chamada, vai dar uma nota para o analista, sugerir pontos de melhorias, pontos que ele foi bem, e vai ter o resumo da chamada ali. Então o supervisor ele não vai precisar ouvir a chamada inteira, ficar lá 20 minutos ouvindo para entender o que passou ali na ligação. Ele pode ler o resumo, que é gerado por inteligência artificial, e esse resumo vai estar bem claro ali qual foi os pontos abordados, e com as recomendações que a IA fornecer, a gente consegue ver o que a gente tem que conversar com o nosso colaborador. A gente pode, por exemplo, reforçar os pontos bons e mostrar para ele quais foram os pontos ruins para que ele melhore na próxima. Quais são as vantagens do uso do Speech Analytics? A gente consegue fazer com que todos os operadores eles cumpram sempre o mesmo script, com aquele checklist. Então, a gente vai padronizar o nosso atendimento. Todo operador, inclusive um colaborador novo, ele vai automaticamente estar lá claro para ele qual é a linha de atendimento que ele tem que seguir. A gente vai agilizar a identificação do problema, porque a gente consegue, pela nuvem de palavras e também pelo resumo do atendimento, ter claramente ali qual foi o problema abordado e qual ação a gente vai tomar a partir disso. A gente pode fornecer treinamentos direcionados. A gente viu claramente lá que ele não fazia o teste de chamadas 55% das chamadas. Então, a gente pode treinar ele para que ele faça sempre o teste, reforçar essa informação. E a gente vai ter uma base muito forte de decisões estratégicas. A gente não vai precisar mais falar que eu acho que a gente tem que atender dessa forma. Tá claro ali que a decisão estratégica que a gente tem que tomar com base nos dados é que a gente tem que mudar o atendimento para que seja feito o teste de chamada. Então, fica muito mais fácil reforçar para o operador, para quem está atendendo, e também para ter claro na nossa cabeça qual é o ponto que está indo bem e qual ponto a gente precisa melhorar. E da minha apresentação é isso. Eu fico à disposição.